Olha o óbvio, meus filhinhos, aqui quem fala é o professor Gustavo Pinheiro, seu professor de Química do curso Química 10, gente. Vem ser Química 10 com a gente, né? Essas aulas maravilhosas que estamos aí passando para vocês, referente aos temas que são importantes ao nosso curso, tá? De maneira presencial tem o nosso curso em Campina, em João Pessoa, mas aí quem tem a oportunidade de estar vendo essa aula, tem a oportunidade de estar tendo contato com o curso Química 10, tá? Na aula de hoje, que é importante destacar, nós estamos finalizando, né, a parte de princípios elementares da matéria, e essa parte eu gosto de deixar essa aula exclusivamente, que eu acho muito importante, que é a questão do tratamento da água, tá, gente? Eu gosto muito desse tema, né? Quem assiste aula presencial comigo, vê que é um quadro que eu deixo bem colorido, tá? Referente à parte de tratamento da água, porque é um tema que o Enem gosta muito, tá? Geralmente quando eu vou explicar separação de mistura, eu vou com esse tema do tratamento da água, tá? Então eu gosto de colocar esse tratamento da água como um tema, um subtema dos métodos de separação. Então, deixei essa aula reservada para vocês para falar do tratamento da água. Quando se fala do tratamento da água, eu tenho que pensar que eu tenho várias formas de tratar uma água, né? Pode ser ela por água de rios, né? Água do mar e a água que vai para o esgoto, tá? Essa água do esgoto, ela volta a ser uma água potável, né? Uma água que vai ser tratada e volta para o consumo final, tá? Então eu vou tratar com vocês de maneiras que eu tenho diferentes para tratar uma água. E abordar isso, que é muito importante, em questão, tá? Em questão que já foi do Enem, para você ver como é importante estar atento a questões que venham tratar da parte de água. Galera, quando se fala de tratamento de água, eu tenho que me ligar que eu vou utilizar de 3 argumentos. Argumento físico, argumento químico e em algumas situações eu vou utilizar de argumentos biológicos. E é isso que eu coloco aí na telinha para vocês. Olha o Robes, meu filhinho, joga aí, garotinho. Veja só. Então, eu tenho aí exemplos de tratamento de água, tá? Veja aí, eu tenho uma estação de tratamento, uma ETA, tá? Ou a ETE também pode ser. Quando eu falo ETA, é estação de tratamento de água e ETE é estação de tratamento de água de esgoto, tá? Essa água aqui que vai ficar potável. E aqui é uma estação de tratamento de dessalinização da água, água do mar. Ela pode ser tratada e voltar para o consumo final e eu vou comentar aí com vocês. Mas como eu falei, o tratamento de uma água, eu posso utilizar de argumentos físicos, argumentos químicos e argumentos biológicos, tá? É onde eu vou tratar água de rio doce, é onde eu vou tratar água de esgoto e é onde eu vou tratar de água do mar, que, detalhe, não é tão comentado, mas é importante destacar, chega para cá, que quando se trata água normal e água de esgoto, são temas que são muito debatidos na prova do Enem. Mas tratar água do mar foi um tema debatido há pouco tempo na prova do Enem, tá? Então é importante a gente falar de um procedimento de osmose aí, a gente vai tratar isso nessa aula de hoje também, tá? Então veja, quando se fala em tratamento de água, eu tenho que lembrar que eu vou utilizar nesse método de separação, nesse tratamento de argumento físico, de argumento químico e de argumento biológico. Seja ele no tratamento de água normal, água de esgoto e tratamento de água do mar. Eu vou mostrar em que cada caso onde entra cada etapa desses tratamentos. Beleza? Vamos lá, dar sequência à nossa aula aqui para falar um pouco do tratamento. Joga aí na telinha, meu diretor. Fica só. Ó, veja. Eu tenho aí uma estação de tratamento de água, uma ETE, né? Uma ETE não, perdão, uma ETA. Uma estação de tratamento de água de rio, tá? Essa água que ela vem ser tratada. Eu coloco esse esquema, eu gosto muito desse esquema, para ilustrar para vocês como é que essa água ela vai chegar à nossa residência, tá? Veja só, eu tenho que a nossa água bruta, que vem a do rio, ela vai passar primeiramente por o primeiro tanque que você está vendo aqui da coagulação, mas eu tenho que entender que antes de chegar a este primeiro tanque, imagine vocês que eu vou ter aqui uma telinha, tá? Uma telinha
que vai reter galhos de folhas, animais mortos que podem ter essa água. Ou seja, eu vou utilizar de uma filtração, mas uma filtração grosseira. Observe que eu coloco que o tratamento que eu vou dispor aqui nessa ETA é um tratamento utilizando de argumento físico e argumento químico. Então veja, a minha água bruta, ela vai passar para chegar no primeiro tanque por essa tela e essa tela vai reter essa parte que pode ter plantas, animais mortos. Ou seja, eu vou usar de uma filtração grosseira. Filtrei, né, essa água de maneira grosseira, é claro que eu não posso consumir esta água, eu vou chegar aqui no primeiro tanque, o tanque onde está tendo uma coagulação, ou também chamado de floculação. Essa floculação ou coagulação utiliza de uma substância chamada de sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, que é usado aqui, ele vai criar uma espécie de geleia na água. Essa geleia na água, ela vai justamente agregar sujeira a ela, a impureza que essa água tem, para realmente ocorrer no próximo tanque o que a gente vai chamar de uma decantação. Então eu jogo o sulfato de alumínio, ele vai formar esse coágulo na água, ou flóculo na água, e aí ele vai ter uma maior possibilidade de agregar mais impurezas a esta água, né? Na água, né? Essa gelatina agrega essa impureza, e aí eu vou ter uma melhor decantação. Mas tem uma coisa que eu quero destacar sobre o sulfato de alumínio. É uma substância extremamente importante, mas ele vai reduzir o pH da água. Então, garotinho, chega para cá. Então, veja, eu vou ter uma filtração grosseira, que eu vou reter através de uma tela a galhos de folhas, né, plantas, que podem ter animais mortos, e aí eu vou para o tanque, onde eu vou coagular, né, usar um flóculo. E esse agente floculante é o sulfato de alumínio. Ele cria uma espécie de uma geleia na água, onde ele vai agregar as impurezas para ter uma melhor decantação, que é deixar a água em repouso e a sujeira descer. Perfeito? Mas tem um detalhe que é muito importante aqui eu destacar para vocês, tá? Adicionar o sulfato de alumínio, eu vou reduzir bastante o pH, né? A água que nós bebemos, ela tem um pH de 4,5 até 6,5. O ideal é um pH de 5,5. Imagine, de forma grosseira, que este pH vai para 3. Eu posso beber uma água com pH igual a 3? Claro que não, né, meus filhinhos? Então, é nesse momento que eu vou ter que utilizar uma substância capaz de corrigir este pH. E essa substância que é capaz de corrigir este pH não pode ter caráter ácido, tem que ter caráter básico. E pode ser duas substâncias, que é a cal, que a gente vai tratar aí, e a barrilha. Barrilha, por sua vez, que é usado bastante no tratamento em piscina, né? Ah, bota a barrilha, meu filhinho. Botar a barrilha para quê? Para corrigir esse pH que foi alterado na água. Perfeito? Então joga aí, meu diretor, na telinha para vocês o que eu tenho aí. Então o sulfato de alumínio vai reduzir esse pH, mas eu coloco a barrilha ou a cal, geralmente é a cal que é usada no tratamento da água, para fazer essa correção. Beleza? Aí tem um detalhe. É muito comum nas questões, quando você tem a decantação, que por repouso, o que é mais denso vai decantar, vai descer, mas é natural você escutar o tema chamado de flotação. Gente, de vez da sujeira descer, ela vai flotar. Eu vou usar de bolhas de ar para que haja que a sujeira ela suba, ela não decante, o que a gente chama de uma flotação. Foi até um tema já debatido na prova do Enem. De vez de ter falado decantação, ele falou da flotação. Decantar a sujeira vai descer, aquela gelatina da coagulação, da floculação, ela vai descer, porque ela vai agregar a impureza e ela vai decantar. Mas eu posso utilizar de bolhas de ar para, de vez que a sujeira decante, ela sube, ela flote, tá? Isso é o que eu chamo de uma flotação, beleza? No próximo tanque, eu vou fazer uma filtração.
Vou usar areia, xixo, onde eu vou ter justamente uma maneira de reter as impurezas que onde eu não consegui na minha decantação e na minha flotação retirar. Mas é importante destacar que nesta etapa também é utilizado o carvão ativado. E esse carvão ativado, ele tem a função de retirar o odor. Galera, chega para cá. O carvão ativado, ele tem uma enorme superfície de contato, onde ele vai absorver essas impurezas. Cuidado em absorver e adsorver. Adsorver é justamente o que ocorre na superfície e absorver é de maneira interna. Imagina uma esponja. Uma esponja absorve, tá? Então, é diferente de adsorver. Adsorver é o que ocorre ali, ó, na superfície. Então, o carvão ativado, ele tem essa função de adsorver. Ele vai realmente retirar, né, este odor que a água vai apresentar, beleza? Além ali da areia que vai filtrar, tem o carvão ativado para retirar este odor, tá? E por último, o que é que a gente observa no nosso tratamento da água? Joga aí, meu filhinho, na telinha para a gente ver. Veja, eu tenho aí a adição do cloro e a adição do flúor. O cloro, que é o famoso agente bactericida, tem a função de matar micro-organismos na água, e o flúor, por sua vez, tem a função de prevenir a questão da higiene bucal. É claro que existem limites, né, de colocar flúor na água, beleza? Isso na questão. Você pode estar se perguntando, deixa pra cá, meu filhinho, você pode estar se perguntando, professor, o cloro eu já vi ser colocado no início. Tem algum problema? Não tem, porque a água é diferente em cada região. Tem regiões que colocam cloro no início e cloro no final. Não tem problema nenhum, tá? Nessa minha estação aí, na minha ETA, eu coloquei o cloro no final, mas não tem problema de ser no início, tá? Também na questão. Isso depende de cada região onde eu vou fazer o tratamento dessa minha água. Perfeito? Então isso aí é uma estação de tratamento, uma ETA de água de rio, tá? Sendo que você sabe muito bem, eu estou tomando banho, estou lavando o prato, essa água vai para o esgoto. Tá? E essa água que vai para o esgoto, ela tem que voltar para o nosso consumo final também, tá? Ela pode ser tratada, ela deve ser tratada. E aí as estações de tratamento chamadas de ETE é o que vai fazer este tratamento da água de esgoto. Joga aí, meu filhinho, na telinha pra gente, tá? Veja aí agora a ETE, quando se fala do tratamento da água de esgoto, tá? Ah, veja só, meu diretor, eu tô ficando doido aqui. Mas antes de ir para essa ETE, eu vou colocar aí para vocês uma questãozinha que foi do Enem sobre o tratamento da água, tá? Preste atenção. Na atual estrutura social, o abastecimento da água tratada desempenha um papel fundamental para a prevenção de doenças. Entretanto, a população mais carente é a que mais sofre com a falta de água tratada. Em geral, pela falta de estações de tratamento capazes de fornecer o volume de água necessário para o abastecimento ou pela falta de distribuição dessa água. Então, vocês estão vendo a imagem aí de uma ETA, né? Como é feita aí nessa questão este tratamento. Observe, vamos lá. Eu estou vendo aí, colocando de novo a imagem, e olha o que ele diz. No sistema de tratamento de água, apresentado na figura, a remoção do odor e a desinfecção da água coletada ocorre respectivamente nas etapas, olha meu filho, primeiramente eu vou aqui, remoção do odor. Lembra que nós falamos que quem remove o odor é aquela matéria de alta poder de adsorção, que é o carvão ativado, que na etapa 2. E quem vai desinfetar tem a função de desinfecção na água, agente bactericida na água, é o cloro. E o cloro é o que eu observo na etapa 5, tá? Isso faz eu marcar na minha questão, letra D. Garotinho, chega pra cá, viu aí? Uma questão que foi da prova do Enem. Trabalhou o procedimento no ETA, que é extremamente importante para nós. Perfeito? Tranquilo? Agora sim, vamos para uma ETE, uma estação de tratamento de água de esgoto. Joga aí, garotinho, na telinha. Veja, numa ETE, uma estação de tratamento de água de esgoto,
é muito importante e a gente observar como é que pode ser utilizado. Professor, é diferente? É diferente, mas vai utilizar de alguns argumentos que foram apresentados na minha estação que eu fiz com vocês na ETA, beleza? Chega aqui, meu filhinho, pro quadro, então, vamos lá. Veja, eu tenho agora o tratamento da água de esgoto, tá? O que ocorre na ETE, tá? Essa água que você no seu banho, naturalmente, quando você lavou ali a louça, aquela água vai para o sistema de esgoto e ela tem que retornar para a gente. Então, como é que essa água vai ser tratada, beleza? Ó, detalhe, a prova do Enem até hoje não fez uma abordagem, de fato, numa estação de tratamento de água de esgoto, tá? Não chegou pra gente esse tratamento. Então, é bom a gente ficar atento, que é bem interessante como é que essa água vai ser tratada, beleza? Então, vamos pro meu quadro, eu coloquei aqui um esqueminha para vocês verem como é uma estação de tratamento de água de esgoto, perfeito? Chega pra cá, garotinho, vamos lá. Ó, água de esgoto, a ETE, como eu já falei para vocês, primeiramente eu vou ter uma etapa preliminar, onde eu vou ter uma espécie de gradeamento. Eu vou ter uma tela, de fato, aqui que eu chamo de filtração grosseira, onde eu vou reter o quê? O que é que a gente faz, às vezes, de maneira errada? Você joga absorvente, papel higiênico lá no vaso sanitário, né? Aquilo ali que você joga de forma errada, aquilo ali vai para o esgoto. E como é que eu vou reter aquilo? Como é que eu vou tirar? Então, essa filtração grosseira, que é uma etapa preliminar que é feita na água, tá? Eu vou ter grades que vão reter isso daí, beleza? Segunda etapa que eu vou ter aqui é uma desarenação. Ou seja, aqui eu vou remover a areia que eu tenho nesta água, tá? Uma espécie de uma decantação. O que é de alta densidade vai descer. Então, eu vou realmente tirar essa areia que tem na água de esgoto. Então, vou tirar essa areia. Por decantação que tem alta densidade, ocorre isso. Mas aí, veja, vou para o próximo tanque, beleza? Nesse próximo tanque, que eu chamo de tratamento primário, eu vou remover essa matéria orgânica. Eu vou provocar novamente uma decantação, sendo que nessa decantação, diferentemente da primeira, que foi remover a areia, olha meu filho aqui, ó, a minha função na minha decantação foi remover a areia. Nessa minha decantação, nesse meu tratamento primário, a função é remover a matéria orgânica. E essa matéria orgânica é um lodo, o que te chama de lodo primário. Esse lodo primário eu retiro do meu tratamento de água de esgoto e eu até utilizo, eu vou até utilizar esse lodo e fertilizante, eu posso usar como adubo e às vezes é jogado no aterro sanitário, tá? Então a minha função agora no tratamento primário é remover a matéria orgânica. Lá, na minha primeira parte, foi remover a areia, tá? Aqui nessa decantação, foi remover essa matéria orgânica, onde eu tirei um lodo, chamado de lodo primário, que eu posso aproveitar como adubo mais na frente. Isso é um tratamento primário. Outro tratamento que é colocado na água de esgoto é um tratamento secundário. Nem toda a matéria orgânica que estava aqui, ó, no meu lodo primário, eu consegui retirar. Tá? Eu não consegui retirar. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar um agente biológico, né, uma bactériazinha, onde ela vai ter a função de comer, de decompor esse material orgânico. Então é muito importante ficar atento a esse tratamento secundário, tá? Eu vou ter uma ação de bactérias, um fator biológico, onde eu vou decompor, fazer uma decomposição daquela matéria orgânica onde eu não consegui decantar, tá? Isso seria o tratamento secundário dessa água de esgoto. E por último, eu vou ter um tratamento terciário, que é colocar o flóculo, né? Jogar o sulfato de alumínio para ter a coagulação, jogar o cloro, o agente bactericida, e essa água pode retornar para a gente, tá certo? Então fique atento quando se tem um tratamento de água de esgoto na ETE. Tá aqui explicado para vocês, tá? Bem bonitinho, ficar atento no tratamento primário, tratamento secundário e nesse tratamento terciário. Então, gente, foi 2 tratamentos que eu abordei aí para vocês. O tratamento normal, no ETA, de água de rio, doce, pode ser assim, e agora o tratamento de água de esgoto. Poderia ficar aqui? Poderia, mas eu quero falar que também podemos tratar água do mar. Tá? E isso é importante, falar da água do mar quando ela é tratada. Isso foi comentado já na prova do Enem, beleza? Então, joga aí, meu filhinho, na telinha. Vamos para o próximo item, né? Saímos da água de esgoto,
Vamos agora para as estações de tratamento da dessalinização. Olha o nome difícil da gota serena. Dessalinização. Retirar o sal da água. Não é muito comum você ver essas estações de tratamento, tá? Onde é que você vai ver? Em Dubai, garotinho. Em Dubai você tem a maior estação de tratamento de água do mar. Eu recentemente, viu, meu diretor? Tá estudando aí, meu diretor? Eu tive lá em Dubai, né? Constatando como é que se faz esse procedimento, né? Eu tenho até uma fotozinha aqui, eu lá em Dubai, ó. Olha, tá vendo aí? Eu tomando café lá em Dubai, vendo lá como é importante, né, as estações. Eu fiz uma visita muito rápida lá, beleza? Mas vamos lá. O que é que eu tenho que saber quando se fala do tratamento da água do mar? Gente, ó, o que vai acontecer na água do mar é um processo chamado de osmose, mas cuidado, osmose reversa, tá? Aí eu tô vendo aí esse procedimento de osmose, um aparelho mais ou menos, para entender como é que ocorre a osmose reversa. Primeiramente, eu quero que você entenda a osmose natural. A osmose é passar de um meio diluído para o meio concentrado. Ele estaria nesse sentido aqui, ó, da água pura para a água salgada, água do meio menos concentrado para o mais concentrado. Isso é uma osmose normal. A osmose reversa, ela vai no sentido contrário. Porém, para ocorrer a osmose reversa, eu tenho que aplicar uma pressão aqui, tá? Essa pressão, tem gente que chama de pressão osmótica, mas eu quero chamar de outro nome. Eu vou chamar de pressão mecânica, tá? Eu vou aplicar uma pressão para que haja uma mudança do meio concentrado para o meio diluído. Mas com um detalhe, eu vou ter uma membrana semipermeável. É uma espécie de filtro. Eu vou deixar aqui, nessa membrana, aquela parte sólida, que eu não quero que passe para a minha água pura. Eu quero que aqui só venha água, só venha solvente, tá? Então, é isso que vai ocorrer. Sei que tem um detalhe. Existe uma pressão osmótica que não quer que esses sais aqui passem, tá? Não quer. Então, o que é que vai acontecer? Não quer que o líquido passe. Eu vou aplicar uma pressão aqui, o que eu chamo de pressão mecânica, tá? Então, veja a minha pressão que é aplicada aqui, que é a pressão mecânica. Se essa pressão mecânica que eu estou aplicando, ela for maior do que a pressão osmótica, é quando eu vou ter a minha osmose reversa. Eu vou ter a pressão osmótica que não quer que a minha água passe, mas com a aplicação da minha pressão mecânica, que ela vai ser superior, eu vou passar o solvente, deixando somente aqui os sais. Por isso que é chamado de osmose reversa. É algo que é forçado. Tem que ter uma pressão mecânica para que haja esta osmose. E isso é o que ocorre em procedimentos chamados de dessalinização. Retirar esses sais dessa água. Perfeito? E aí eu vou concluir com vocês com uma questão que já foi da prova do Enem. Perfeito? Repara só a questão. Veja, alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa para obtenção de água potável a partir de água salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo 2 compartimentos separados por uma membrana semipermeável. Em um deles, coloque-se água salgada. No outro, recolhe-se a água potável. A aplicação da pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para o outro. O movimento das partículas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. Para que ocorra esse processo, é necessário que as resultantes da pressão osmótica e mecânica apresentem, olha meu filho, lembra lá do meu desenho, eles vão estar em sentidos opostos, onde, para que ocorra a osmose reversa, eu vou ter uma maior intensidade da minha pressão mecânica, o que faz eu marcar letra E. Perfeito, galera. Isso que é tratamento de água. Eu apresentei um tratamento de uma ETA, que é o mais comum, apresentei um tratamento de uma ETE, de água de esgoto, e mostrei para vocês o tratamento de água do mar, que é através de uma osmose reversa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de tratamento de água, que é extremamente importante para a nossa prova. Beleza? Fui!